E se você soubesse, Virginiana, exatamente onde cavar para encontrar essa mina de ouro, essa abundância brutal, e se você pudesse tirar a venda dos olhos para enxergar exatamente aonde está esse tesouro, onde está a solução para aquilo que você acredita ser um grande problema, mas que na realidade é a solução do seu problema. Pois é, a Cigana Esmeralda ela já mostrou aqui o que é. Agora ela vai te entregar a pá para que você possa realmente cavar e conquistar tudo isso. Olá, estrelas, gratidão ao universo, seja muito bem-vindo, Virginiano, ao canal Mística Intuitiva. Sou a Alane Ramos e essa leitura é para você que tem o signo de Virgem em Sol, Ascendente, Lua, Vênus e Júpiter. Essa leitura, para você que me conhece, é aquela leitura direta, mas completa, que vai direto no ponto que você está precisando. Então saiba que você não vai sair dessa leitura sem uma resposta, sem um direcionamento e sem alguma questão, algum ponto que, nossa, como é que a Alane, enfim, eu consegui escutar alguma coisa diferente, tá? Essa leitura, ela vai ser exatamente nesse tom. E se você chegou aqui de paraquedas, meu amor, seja muito bem-vindo. Já se inscreve, ative as notificações e deixe seu joinha no vídeo. Eu sempre inicio a leitura com uma oração e dessa vez não vai ser diferente. Eu vou pedir que você descruze suas pernas e seus braços, feche seus olhos e oremos. Deus Santo, eu peço a Ti nesse momento, o Seu Espírito Santo, para nos dar calma, para nos dar concentração e também para nos dar resiliência e humildade. Por que resiliência e humildade? Porque precisamos muitas vezes de orientações diretas que vão esclarecer e tirar vendas dos nossos olhos, que vão fazer com que a gente enxergue as coisas da forma que realmente precisa ser vista. Principalmente em assuntos que envolvem nossas emoções, que envolvem familiares, que o Senhor possa realmente nos trazer aquilo que precisamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que o Senhor permita que o anjo da guarda dos virginianos agora se manifeste nessa mesa para trazer tudo o que eles realmente precisam. Mesa aberta para o signo de Virgem. Vamos iniciar a sua leitura vendo exatamente quais são as questões espirituais que estão influenciando você nesse momento. Aquilo que a espiritualidade realmente quer que você saiba, aquilo que a espiritualidade realmente quer transmitir para você, fofocar no seu ouvido e fazer com que você realmente tenha uma resposta de forma prática. Cigana Esmeralda, o que é que Virgem realmente precisa saber nesse momento? Vamos às cartas de corte. Fundo do deck, carta do trevo, desafios, né? Tesouros escondidos embaixo do desafio. Você já ouviu aquela expressão bênção escondida? Já ouviu essa expressão? Essa é uma expressão que ela quer dizer o seguinte, que existem certas dificuldades que na realidade escondem bênçãos, que transformam a nossa vida. Poxa, se não tivesse sido isso, ou não tinha acontecido isso, eu não teria conseguido isso. Eu tenho certeza que você já passou assim. Tenho certeza que você já falou isso. Se você já falou isso, você está prestes a descobrir outra questão que vai realmente resolver a sua vida. Porque essa carta aqui, a cigana está me dizendo que é uma carta que está indicando uma superação de uma dificuldade que está bem embaixo dos seus olhos. Está vendo que aqui ó, tem um tesouro escondido? Você está conseguindo enxergar aqui, ó? Porque muita gente interpreta essa carta aqui como um empecilho, uma dificuldade, alguma coisa que pode surgir de repente, um imprevisto, que vai ficar difícil, vai dificultar o seu avanço, né? Porque essa carta 2, ela vem depois da carta do cavaleiro. Caminhada rápida, né? Você tá ali cavalgando com velocidade, de repente aparece um obstáculo, que aí o cavalo vai ter que pular aquele obstáculo. E aí você vai diminuir o ritmo da sua corrida. Mas essa carta aqui, ela também fala de sorte. Ela fala também de boa sorte. Porque a sorte, ela precisa ser qualificada. A sorte, ela é neutra. Então a gente precisa entender que você tem uma questão oculta dentro de você, que a cigana já logo no início do vídeo já está trazendo para você, que você precisa realmente enxergar com mais claridade. É aquela questão assim da gente transformar
o desafio, a dificuldade, entendeu? É transformar a dificuldade em oportunidade, por mais difícil que seja. Desculpa. Muitas vezes a gente tem que passar por cima das nossas emoções, tomar às vezes decisões difíceis, né? Machucando o coração da gente, porque você precisa às vezes dar uma correção, uma disciplina. Ou a gente precisa ser corrigido, ou a gente precisa ser disciplinado, né? Por que só olhar o outro, não olhar para si mesmo? Muitas vezes essas leituras elas estão espelhadas, né? É importante que às vezes você olhe e analise sua vida como um todo durante uma leitura. Porque o que acontece? Às vezes não está falando diretamente para você, mas está falando para alguém que está intimamente, que tem um relacionamento íntimo com você, está intimamente envolvido com você. E aí você precisa perceber as questões certas para você seguir adiante, tá? Ó, carta da torre. O que é que está escondido atrás dessas muralhas? A cigana está falando muito de coisas que você não está enxergando, de coisas que você não está se permitindo ver, tá? E se caiu aqui a carta da torre, que significa espiritualidade, significa papéis, significa assuntos de cartório, tudo aquilo que é legal, né? Tudo aquilo que realmente é espiritual, tudo aquilo que tem a ver com justiça. Então está envolvido coisas ocultas e envolvida também um tempo. A espiritualidade ela tem um tempo para resolver as coisas, né? O que tem escondido, Virgem? O que você tem escondido? Vamos ver aqui o que você realmente não está conseguindo enxergar. O baralho cigano é fofoqueiro. O baralho cigano ele é fofoqueiro. Ele é aquele baralho que ele vai dizer exatamente para você o que você realmente precisa ver. Cigana Esmeralda, o baralho cigano ele é direto, né? O tarô ele é mais filosófico. O que é que Virgem está escondendo? Pô, que ainda não conseguiu ver, né? Porque isso pode ser uma coisa que está escondida e que você ainda não conseguiu ver. Olha aqui, ó. Carta das chaves. Carta da chave. Cuidado porque você está prestes a descartar algo, a deixar de lado algo, ou você está deixando de usar algo que é muito bom para você. Algo que realmente te favorece. Algo que realmente é o trunfo da sua vida, tá? É a chave. Tá vendo aqui, ó? Situações que você pode estar enxergando como uma montanha de problemas, mas que na realidade é uma solução. Eu tenho uma colega de trabalho que ela queria montar uma empresa de biquíni de praia. A gente mora no Rio de Janeiro, né? Ai, porque eu até ajudei ela a fazer umas modelagens, mas ela nunca tirava aquilo do papel. Aí eu perguntei para ela uma vez, né? Fabrícia, por que você nunca tira isso do papel? Ai, Alane, porque você já viu como é que é produzir uma roupa? Você vê os desafios que a gente enfrenta na produção dos pilotos, das coisas da gente, né? Os nós que dão nas confecções das facções lá fora, que as confecções que pegam roupa de fábrica grande se chama facção, tá? Não é facção criminosa, não. É facção de roupa. É facção de manufatura de roupa, né? De produzir roupa. Aí ela começou a falar um monte de coisa. Aí eu virei para ela e falei assim, olha, você está vendo uma montanha de problemas onde você tem uma solução. Porque ela tinha umas ideias assim, muito inovadoras, ela desenhava uns modelos muito inovadores, né? E na época não estava nem na moda essa coisa de plus size. E ela já fazia umas peças grandes, né? E vendia, tinha muita aceitação no mercado. Aí eu falei para ela, você está adiando um sucesso por medo do trabalho que você vai ter. Então enfrente o desafio, né? Então ela enfrentou e hoje ela é dona de uma grande confecção, bem famosa, eu não vou dizer o nome, né? Porque eu não estou autorizada a falar. Mas assim, estou falando o exemplo dela, né? Então assim, o que você está inutilizando? Inutilizando, foi essa palavra que a cigana usou. O que você está inutilizando em você? O que você está fazendo com o seu braço na tipóia quando ele pode ser movimentado? Tá vendo? Você está deixando de usar um membro seu. Quer dizer, essa palavra inutilizar é tornar inútil. O que você está tornando inútil em você que na realidade é muito útil?
fará você sair de uma montanha de dificuldades e será a solução, de repente, para as suas questões financeiras, ó, tá? As suas questões financeiras. Tá preparado? Eu vou virar essa carta aqui. Essa carta, ela vai dizer o que você realmente está inutilizando. A segunda carta, ela vai dizer o porquê que você até agora não conseguiu enxergar. E a terceira carta, ela vai dizer justamente como você vai poder fazer isso. Então se prepara, porque você vai realmente receber aí de bandeja, de forma gratuita, informações muito fortes, tá? É um conteúdo robusto, completo, direto. Nossa, Alane, você tá me assustando. Não é para assustar você. Eu tô te preparando, porque aqui você vai ter uma grande revelação na sua vida. Porque isso que você tá tornando inútil é justamente um triunfo para você, que vai te trazer uma solução. Então você precisa entender aquilo que você vai fazer daqui para frente. Agora, Virgem, imagina se você soubesse, né? Se você realmente descobrisse exatamente aonde você teria que cavar para descobrir esse tesouro, essa mina de ouro. Imagina que você soubesse exatamente, né, o que fazer para tirar essa venda dos seus olhos, e você, nossa, o tesouro está aqui, eu vou cavar aqui, eu vou investir aqui, eu vou fazer negócio com isso aqui e vou resolver meus problemas com isso aqui. Pois é. A cigana, ela tá já mostrando para você o território, que você tem alguma coisa escondida. A partir de agora, ela vai te dar a pá para você cavar, para a gente poder entender realmente o que é isso que você tem escondido. E por que é necessário essa preparação? Porque você vai ter que aceitar isso. Pode ser que não seja aquilo que você imaginou, ou pode ser que você diga assim, nossa, mas eu tinha consciência disso há tanto tempo, por que a minha ficha não caiu? Justamente para você não se culpabilizar. Porque a culpa aqui vai fazer com que você também não consiga tirar a venda dos olhos, tá? É necessário que você se despir, para você poder realmente receber isso aqui, tá? Primeira carta da lua, olha, você tem um dom espiritual, tá? Você tem um dom espiritual, você trabalha com o povo cigano e você tem um dom espiritual. E isso pode ser uma mina de ouro para você. Pode não, é uma mina de ouro para você. Essa sua intuição, essa sua capacidade de se conectar com a espiritualidade de uma forma fácil, mais fácil do que você imagina. Ou você pensa que todas essas premonições, essas intuições que você tem é por acaso. Você pensa que a espiritualidade está ali mandando as informações para você enquanto você lixa as unhas. Poxa, entendeu? Então, leve a sério a sua capacidade espiritual. Leve a sério, ó, tá? Leve a sério. Como é que eu posso, então, Alane, me conectar com a minha espiritualidade? Como é que eu posso levar a sério a minha espiritualidade? De 3 formas que você pode se conectar com a espiritualidade. Papel e caneta na mão, que a tia aqui vai ditar para você aqui agora, né? Era muito engraçado quando o professor falava isso na sala de aula, né? Primeira coisa, você tem que entender o que é a mediunidade. Porque a mediunidade é algo inerente do ser humano, mas você precisa entender de uma forma geral o que é mediunidade. A melhor maneira de você fazer isso é você ler o Livro dos Médiuns. O livro de Kardec, o Livro dos Médiuns, tá? Alane, eu já li, mas nesse momento da vida, a sua vida, eu tenho que te dar parabéns porque você leu. Muito bem, parabéns. Mas o momento pede de você uma ampliação desse conhecimento. Porque você não é mais o mesmo que você era quando você leu esse livro lá atrás. Você passou por outras experiências, você amadureceu, você tem novas marcas na sua alma. E agora, quando você lê esse livro novamente, ele vai ter um outro colorido para você. Tá entendendo? Ele vai vir para você de uma outra forma. De uma forma que realmente você vai conseguir equalizar as questões com muito maior propriedade. Você quer ver uma prova disso? Se você já tinha lido o livro antes de eu falar, e mesmo assim você teve aquela interrogação na sua cabeça, mas como desenvolver a minha mediunidade? Isso já é prova de que você precisa mergulhar de cabeça e mais profundamente
nessa descoberta e nessa mecânica que dá a mediunidade, tá? Porque a mediunidade, meu caro virginiano, apesar de ser algo inerente do ser humano, também é algo que a gente precisa aprender a vislumbrar, entende? A gente precisa aprender a dominar, a gente precisa aprender a trabalhar com ela. E para tudo isso precisa prática. E olha como é que a espiritualidade está tão ativa na sua vida. Carta da Lua, que é uma carta que me fala de espiritualidade, tá? E carta da Torre, que também é uma carta que me fala de espiritualidade. Você já frequentou algum lugar espírita? Você de vez em quando você toma passes? Você faz coisas, faz oração de São Bento, a oração de São Miguel Arcanjo, conhecida como pequeno exorcismo. A oração de São Bento é aquela bem curtinha. Eu infelizmente não tenho ela decorada, mas é aquela que fala assim no final, ó. Não me tentes com coisas vãs e provarás do teu próprio veneno. Procura essa oração no Google, dá um Google aí, oração de São Bento, a que tiver esse final é ela aí, entendeu? O que você precisa fazer, porque você precisa começar a sentir uma leveza na sua alma, porque você tem um peso energético em cima de você, porque você é uma esponja, tá? Ah, então é por isso, Alane, que quando eu abraço alguém, às vezes eu fico tão pesado, me sinto tão sobrecarregada. Ai, Alane, por isso que às vezes eu chego em certos ambientes e eu sinto assim alguma coisa que precisa ser transmutada. É a tua mediunidade que faz isso, tá? Então faça essas coisas. As orações são gratuitas, né? Você vai aprender aí a fazer essa oração. Não se prive das coisas simples, gratuitas. O simples funciona e os dons de Deus são gratuitos. Os dons de Deus são gratuitos. Então, tá vendo como é que a sua visão, porque você tá com uma venda nos olhos, a sua visão tá assim, e ela já acabou de fazer isso, né? Então, a cada vez mais, você vai aumentando a sua percepção espiritual e a sua visão. Então, leia o livro dos médiuns, porque você precisa entender exatamente o que a espiritualidade quer transmitir com você, para você em relação a isso, tá? A segunda coisa a gente vai ver aqui, nessa carta que vai cair aqui agora. Segundo Esmeralda, qual é a segunda coisa? Ah, não, desculpa. Aqui seria o porquê e depois o como, né? Então a segunda coisa que você tem que fazer para se conectar melhor com a sua espiritualidade é orar. É orar. A oração, ela não é uma muleta emocional. A oração é um instrumento, é uma ferramenta de conexão com a sua espiritualidade e com os seres divinos, tá? Deus, Alá, Jeová, aquele que você quiser nomear, né? Orodumare, né? Então assim, qual é o seu Deus? Como é que você identifica? A oração vai ajudar você a se conectar com essa força superior, que fará com que você então comece a ancorar as percepções espirituais que você tem. Porque se você não fizer isso, você vai começar a criar uma dúvida muito grande com relação às mensagens que a espiritualidade traz para você. Entenda, isso é a sua mina de ouro que você está sentado em cima e não sabe, entendeu? Então existe uma necessidade aqui de você trabalhar muito essas questões, porque é igual aquela pontinha daquele lenço que o mágico tira da cartola, né? Aí ele começa a puxar e de repente sai um coelho, né? Então, porque lá dentro, escondido, tinha algo muito maior do que um pequeno lenço de seda. Tinha uma coisa viva, né, graciosa, bonita, né, que conquista todo mundo, símbolo de fertilidade, de avanço, de duplicação. Tudo isso é você, virginiano. Desculpa. Se você está lidando com algum geminiano, né, essa leitura pode estar espelhada para esse geminiano. Assim está a leitura de Gêmeos também dessa semana. Mas essa leitura é uma leitura para Virgem, tá? Virgem, senão daqui a pouco as pessoas começam a colocar. É Virgem ou Gêmeos, gente? É Virgem, tá? Nada é por acaso. Se ela fez eu falar Gêmeos, é porque você está em relação com algum geminiano. Você pode estar vibrando muito no signo de Gêmeos, porque isso existe. Agora, o que mais você precisa entender
é que o simples funciona e vai funcionar muito para você. Então, primeiro é entender a sua mediunidade. Segundo, é entender a sua capacidade de se conectar com a sua espiritualidade por meio da oração. E qual é o terceiro? Praticar a caridade. Praticar a caridade. Por quê? Porque a prática da caridade, ela vai ajudar você a colocar em todos os seus princípios da espiritualidade, da mediunidade, fazendo com que você dê frutos, entendeu? Dê frutos. O apóstolo Paulo disse em Hebreus 13 que a fé sem obras está morta. Eu dizer, eu acredito que amanhã vai levantar. Eu acredito. Vai fazer sol. Eu acredito que amanhã eu vou acordar com vida e vou trabalhar, né? Mas quando dá uma certa hora de amanhã, o que eu faço? Eu continuo deitada na cama. Eu continuo deitada na cama e não faço nada. A minha crença me levou a produzir alguma coisa. Então, a gente precisa produzir obras de fé. E a caridade é uma das obras de fé muito importantes mesmo. Tão importante que ela está encerrada no número 33, que é um número mestre, que é a idade de Cristo. E Cristo veio aqui fazer o quê? Caridosamente, ele veio demonstrar o amor de Deus na prática. Olha, tá? Olha, você acredita que você está vivendo essa energia? Você sente que realmente a sua espiritualidade é uma mina de ouro, que se você trabalhar, você realmente consegue resolver a sua vida e vai te trazer muitas surpresas, tá? Então, carta do buquê no fundo do deck, tá? E aqui é o baralho da Carmencita, tá? É o deck da Carmencita, que é a parte da cigana que faz. Caso você tenha um interesse, o link do Instagram dela tá aqui embaixo, tá? Cigana Esmeralda, o porquê que a espiritualidade realmente é essa mina de ouro. Tá vendo? Tá anotando bem, né? Tá segurando bem forte a pá que a Cigana Esmeralda tá te dando para você poder alcançar aí esse tesouro, né? Por que a espiritualidade é essa mina de ouro, Cigana Esmeralda? Carta da raposa. Porque é o que ajuda você a sair da frente do seu inimigo, ó. É porque você tem uma conexão com a sua espiritualidade. Faz você sair da frente dos seus inimigos. Olha a sua expressão. Você desconfiada, você olhando para trás, né? Seu guarda-costa, teu protetor, aquele que realmente protege você para levar você aonde você precisa. Você não é fraco, não. Você não é fraco, não. Tá? Então você tem um compromisso, um acordo, alguma coisa que une você com a sua espiritualidade, que precisa que você desenvolva a sua mediunidade, né? Aqui na cigana, no retrato, a Paty foi muito feliz colocando um terceiro olho aqui, né? Tá vendo aqui? O terceiro olho. Vou botar mais de pertinho para você ver. Tá vendo aqui? Então, trabalhe o seu chakra frontal. Como é que você vai trabalhar o seu chakra frontal? Fazendo meditações, tá? Fazendo meditações. Agora, olha a ideia que veio aqui na minha cabeça, a mensagem que veio na minha cabeça. Não permita que a sua vida difícil, a sua vida cheia de problemas, cheia de desafios e dificuldades, empecilhos, imprevistos, convençam você que você não tem isso aqui, porque senão você não vai conseguir tirar a venda dos seus olhos. Os seus problemas com seus filhos não é culpa sua. Ou você acha que eu também não tenho problema com filhos? Eu tenho 2 filhas, eu tenho um problema sério com elas. Mas eu toda semana estou aqui gravando vídeo, sabe por quê? Porque o que as minhas filhas são ou pensam, ou aquilo que o momento histórico que a gente está vivendo, né? Não me define, entendeu? Você precisa se colocar também assim, ó, você precisa entender, né? Eu tenho problema com meus pais, eu tenho problema com... tem algumas pessoas que não me aceitam, desculpa porque eu faço isso, eu faço aquilo outro. Você tá culpado? Você sinceramente pode dizer que você é o culpado dessa situação? Porque para uma relação pessoal, com o filho, com o marido, com o pai, dar certo, precisa das duas partes. Para dar errado só precisa de uma. E nas minhas consultas particulares, sabe o que eu tenho visto muito? Manipulação dos filhos para os pais. Eu tenho botado muita carta para pessoas que dizem assim, olha, minha mãe ou meu pai faleceu, ficou meu irmão, ele já tem quase 60 anos, ele não trabalha, ele não faz nada porque minha mãe, meu pai sempre ajudou ele. Agora, o que eu faço? Seus pais
né? Ontem mesmo eu coloquei uma consulta e saiu isso, né? Simplesmente os pais, né? Os pais, foi até uma senhora de Niterói. Simplesmente os pais delegam a responsabilidade de tomar atitude para quem fica quando desencarna. Então a cigana Esmeralda disse para ela, ó, tome a decisão que você tem que tomar. A gente falou que a leitura ia ser direta, né? E que ia ser completa também. Cigana Esmeralda, como que eles podem fazer isso? Como que eles podem realmente fazer isso? Como? Aqui você precisa ter calma para pensar. Você precisa tirar um tempo para você. Carta das nuvens, ó. Né? É acreditar, é tirar essa ansiedade da cabeça, esvaziar essa cabeça, fazer meditação. Agora a carta do buquê está na sua mesa, tá? Porque você vai ter grandes surpresas. Algumas respostas que você busca estão exatamente na sua espiritualidade. Algumas respostas, alguns resultados. Existe aqui uma transformação, uma mudança rápida, tá? A carta do buquê, que é a carta do contrato, que é a carta do anel, que me fala de você tendo boas recompensas, colhendo lucros. E esses lucros, Virgem, não sejamos hipócritas. Podem ser lucros materiais, sim. Alane, então você está me dizendo que eu vou explorar a minha espiritualidade? Longe disso. Longe disso. Mas assim como aquela minha colega que eu citei lá na frente, fazia modelos maravilhosos, porque eram inspiração da entidade que trabalhava com ela. Ela tem uma Maria Mulambro, né? Então, ela inspirava ela. E aí? Tirem as nuvens da cabeça, tá? Então, ó, o que você precisa fazer? Tirar a venda dos olhos e entender que isso que você encara como um grande problema, na realidade é uma estupenda, uma maravilhosa solução. Cigana Esmeralda, e aonde isso pode levar o virginiano? Aonde pode levar o virginiano? Onde pode levar o virginiano? Carta dos pássaros, a comunicar e a se libertar de algumas questões que prendem você. A carta do buquê, que é a carta dos pássaros, me fala de romance. Ah, então eu posso arrumar um namorado trabalhando com a espiritualidade? Até pode. Mas esse romance me fala mais de um casamento entre você e a sua espiritualidade. Vai casar muito bem, né? Pensa naquela pessoa que casa com um homem rico. Pensa naquela pessoa que casa com uma mulher rica, ou então com uma mulher que tem um excelente dote. Então você vai resolvendo sua vida. Olha aqui, ó, carta dos caminhos. Ó. Onde você vai chegar com isso? Onde você quiser. A espiritualidade, você é tão forte espiritualmente, Virginiano, que a espiritualidade ela respeita teu livre-arbítrio. Eu quero ser aquela pessoa que eu vou fazer minhas conexões espirituais em casa, vou ver tudo para mim em casa, e a espiritualidade vai dizer, tudo bem, Virgem, tudo bem. Você não precisa se expor, você não precisa se mostrar. Ah, eu quero fazer parte de alguma religião. Tudo bem, Virgem. Eu quero me desenvolver até o ponto de eu ser um mentor espiritual, de eu ser um guru espiritual. Tudo bem, Virgem. Você tem essa capacidade, tá? Você só precisa escolher o caminho que você quer ir. E, escolhido o caminho, isso vai te trazer muito dinheiro. Olha aqui, ó. Escolhido o caminho, isso vai te trazer muito dinheiro, tá? E se você realmente soubesse, Virginiano, exatamente onde cavar para encontrar essa mina de ouro, e se você pudesse tirar uma venda dos olhos e encontrar exatamente a direção, a fonte da riqueza, transformando aquilo que você acha que é um problema, na realidade, em uma grande solução, que é na realidade uma grande solução. Pois é, a cigana nessa leitura, ela acabou de te dar, não um X no lugar, tá? Porque isso ela já mostrou aqui, mas também acabou de mostrar para você, te dar uma pá para você poder cavar e chegar exatamente onde você pode conquistar. Porque o que você vai conquistar é muito sucesso, se você realmente tiver coragem de manifestar esse sucesso. Vamos ver aqui com o deck de São Miguel Arcanjo, que também é da Paty, tá? Olha, virei garota propaganda dela, porque realmente ela merece, tá? Ela faz as coisas com uma singeleza, né? Uma dedicação. Cigana Esmeralda, São Miguel Arcanjo aqui na mesa. Ah, eu não falei para você a oração de São Miguel Arcanjo, né? Ela é assim, ó. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate contra as armadilhas e ciladas do demônio.
Ordene-lhes Deus e vós, instantaneamente o pedimos, príncipe das milícias celestiais, que precipitaste do inferno a Satanás, junto com todos os anjos, todos os espíritos imundos que percorrem a terra, para desencaminhar os homens. Toque restaurador. E ele está tocando aonde? Aonde é que está saindo a luz? Chakra cardíaco e chakra laríngeo, porque é da abundância do coração que a boca fala, entendeu? Então você tem que cuidar do seu coração para que você possa realmente expandir a sua mente e você chegar exatamente onde você precisa chegar. É momento de reflexão. Assista essa leitura de novo, porque aqui tem muita informação que você precisa digerir. Na realidade, você precisa ruminar, né? Meditar, para que você possa realmente absorver isso 100%. E a espiritualidade realmente vai levar você na direção que você precisa, tá? E sabe qual é a direção que você precisa? É aqui, ó, no meu canal, semanalmente. Você já sabe que a nossa leitura é dia de sábado às 18h30, você não sabe? Então, já se inscreve, ativa as notificações e deixe seu joinha. Muito obrigado por tudo, Virginiano. É um prazer estar semanalmente com você aqui, tá? De graça recebemos, de graça damos. Opchá.